Existe um sabor que a alma humana nunca deveria provar. Não é o amargor da derrota, nem o fel da desilusão. É um gosto mais profundo, mais primitivo. É o sabor da traição que nasce no solo sagrado da confiança mais absoluta. É o veneno servido na taça do amor filial. Para Dulce Maria Albuquerque, uma professora aposentada de 66 anos, esse sabor se materializou exatamente às 16 horas e 42 minutos de um sábado de março. O local era o saguão do Aeroporto Internacional do Recife, um lugar de partidas e chegadas, que para ela se tornaria o marco zero de uma guerra silenciosa. Enquanto seus olhos, brilhando com a expectativa de uma viagem sonhada por anos, se fixavam no relógio digital vermelho acima do balcão, seu celular vibrou. Uma única vibração, um tremor que abalou as fundações de seu mundo. Na tela, 16 palavras enviadas por seu único filho, Paulo. Vó, decidimos ir antes. Achamos melhor você ficar. Sua pressão anda instável. Simples. Assim. Frio assim. Dulce estava impecável em seu conjunto de linho azul marinho comprado para a ocasião. Ao seu lado, uma mala de rodinhas nova, cúmplice silenciosa de um sonho que acabara de ser assassinado por uma mensagem de texto. Do outro lado do vidro da sala de embarque, o mundo continuava. Lá estava Paulo, sua nora Cristina e seus 2 netos, já na fila, avançando em direção ao avião que os levaria para Portugal. A viagem que ela, Dulce, havia pago com as economias de uma vida e a venda de um terreno herdado de sua mãe. Eles não a viram, ou como a consciência onipresente que paira sobre esta história pode afirmar, eles escolheram não ver. Seus olhares estavam fixos à frente na promessa de férias luxuosas, ignorando a figura da matriarca que deixavam para trás como um fardo inconveniente. Mas o que eles não sabiam, o que a arrogância deles os impedia de sequer imaginar, era que o jogo havia mudado. Aquela mulher que eles tentavam apagar da fotografia não era uma velhinha, frágil. Era a mesma Dulce Maria, que décadas antes enfrentara uma diretoria inteira para modernizar uma escola. A mesma que criara um filho sozinha após a morte súbita de seu amado Arnaldo. A mesma que liderara a informatização de uma rede de ensino inteira. Eles haviam despertado uma força que pensavam estar adormecida para sempre. Dulce respirou fundo. O ar do aeroporto, carregado de pressa e despedidas, pareceu purificar sua mente. Ela guardou o celular, ajeitou os óculos e caminhou em direção à atendente do check-in. O sorriso em seu rosto não era de mágoa. Era o sorriso de uma estrategista que acabara de receber a confirmação final do inimigo. "A senhora vai fazer o check-in?" perguntou a moça. "Não, minha filha", respondeu Dulce, a voz firme como aço. "Parece que houve uma mudança de planos." Ao dar meia volta, o som das rodinhas da mala no piso polido não era o som de uma retirada. Era o toque de um tambor de guerra. Ela não saía daquele aeroporto como uma vítima. Saía como a comandante de uma ofensiva meticulosamente planejada. Para compreender a magnitude daquele momento, é preciso ver o que os olhos de Dulce não podiam. É preciso flutuar para meses antes, para dentro do carro de luxo de Paulo. Ali, enquanto Dulce, em casa, organizava com carinho os presentes que levaria para parentes distantes, a verdadeira face de seu filho se revelava. "As dívidas estão no limite, Cris", dizia ele à esposa. "A ajuda com as finanças da minha mãe é a nossa única saída. Agora, ela nem percebe. É preciso entrar na cozinha de Cristina, vê-la misturar os pós no suco verde com um sorriso de anjo. É detox, dona Dulce, para a senhora ficar forte", diria ela minutos depois, entregando o copo. Mas a nossa visão privilegiada vê o que está no frasco sem rótulo, diazepam. Um sedativo para nublar a mente, para induzir a confusão, para tornar a matriarca mais dócil, mais fácil de manipular. Um veneno lento, não para o corpo, mas para a alma. O despertar de Dulce não foi um confronto,
Foi um acidente do destino, ou talvez uma intervenção do universo. Numa tarde quente de janeiro, usando o tablet do filho para procurar um vídeo de crochê, ela se deparou com o aplicativo do banco dele, esquecido aberto. A tela fria do aparelho tornou-se um espelho da verdade, transferências, centenas delas, saindo de suas contas para as dele e de lá para um abismo de nomes desconhecidos. Naquela noite, o sono não veio. O teto do quarto parecia esmagá-la. De um lado, a imagem do filho pequeno, sorrindo sem os dentes da frente. Do outro, a figura desse estranho, desse ladrão que usava seu rosto. Foi ali, na escuridão, que a professora Dulce Maria decidiu não chorar, mas lutar. Não com gritos, mas com silêncio. Não com acusações, mas com estratégia. A ajuda chegou de onde ela menos esperava, mas de onde mais precisava. Marlene, a vizinha farmacêutica, cuja mente científica confirmou a suspeita sobre os sucos. E Miguel Santana, o ex-aluno brilhante, agora um advogado, especializado em direito do idoso, um homem cuja vida ela mesma ajudara a moldar. No modesto escritório de Miguel, a vítima se despiu de sua dor e vestiu a armadura da estrategista. As provas foram espalhadas sobre a mesa. Extratos, laudos e as gravações de áudio que Dulce, com uma astúcia recém-descoberta, passou a fazer. Nelas, a crueldade se revelava em sussurros. A voz de Cristina. Aumentei um pouco a dose hoje. Precisamos da assinatura dela nos papéis da casa de praia. A risada de Paulo. Não exagera, Cris. Não quero ela babando na frente do gerente. A casa de praia, o santuário de memórias com Arnaldo. Agora, apenas mais um ativo a ser liquidado. O que a senhora quer fazer, dona Dulce? Perguntou Miguel, esperando a ordem para um ataque jurídico total. Mas Dulce olhou para fora, para o sol sobre o rio. A professora dentro dela ainda queria dar uma última aula. Não, Miguel. Quero justiça, mas do meu jeito. Eles acham que sou frágil. Ótimo, vamos usar isso. Deixe-os pensar que estão vencendo. E assim a grande partida de xadrez começou. Enquanto Paulo e Cristina a viam como uma velhinha cada vez mais confusa, misturando idiomas e agradecendo pelos sucos envenenados, Dulce movia suas peças nas sombras. Uma nova conta bancária foi aberta. Joias de família, invisíveis aos olhos gananciosos do filho, foram vendidas para comprar um pequeno apartamento, um santuário secreto. Miguel, o artesão da lei, forjava as armas. Uma procuração que era uma armadilha. Um novo testamento que os deserdava sutilmente. E o documento da casa de praia, uma obra-prima de ironia jurídica, transferia o título para Paulo, mas o onerava com um usufruto vitalício para ela e despesas obrigatórias. Um presente de grego. O golpe final foi a própria independência de Dulce. Secretamente, ela tirou sua carteira de motorista. A mulher que eles tratavam como incapaz estava, na verdade, se preparando para assumir o volante da própria vida. A cena do aeroporto, portanto, não foi o fim. Foi o começo. Na semana em que as redes sociais de Cristina exibiam sorrisos em frente a monumentos portugueses, a Operação Êxodo de Dulce estava em pleno andamento. Seus tesouros, fotos, livros, memórias, foram silenciosamente transportados para seu novo lar. A antiga casa foi sutilmente alterada, preparada para o retorno deles. Pequenos objetos sumiram, criando uma atmosfera de estranheza, de violação. A armadilha financeira foi montada com a precisão de um relojoeiro. Uma conta isca, deixada com um valor tentador. E de seu hotel de luxo em Lisboa, Paulo mordeu. Cada transferência não autorizada era um passo a mais em direção ao abismo. Cada clique registrado como prova irrefutável. No dia do retorno, Dulce não os esperou. Ela os observou. De uma cafeteria a 2 quarteirões de distância, através das lentes de câmeras de segurança discretas, ela assistiu ao desfecho. Viu o táxi parar.
Viu o sorriso de posse no rosto de Paulo ao olhar para o prédio. Viu o primeiro grito dele: "Mãezinha, chegamos!" E viu o silêncio que o respondeu. O roteiro que se seguiu foi exatamente como ela planejara. A descoberta do quarto vazio, o pânico crescente e, finalmente, a visão do envelope sobre a mesa da sala. Dentro, não havia uma carta de uma mãe magoada. Havia uma notificação extrajudicial, seca e implacável, detalhando as medidas legais já em andamento. Ao lado, a caixa com os frascos de suco, etiquetados com datas, e as transcrições das conversas deles. O celular de Paulo, antes uma arma contra ela, tornou-se seu instrumento de tortura. As ligações para ela caíam na secretária eletrônica. As tentativas de acessar as contas eram recebidas com a palavra fria, bloqueado. Aquela velha! Ele explodiu. O verniz de bom filho se desfazendo para revelar o monstro por baixo. Aquela velha fingida, ela planejou tudo isso. Na cafeteria, Dulce tomou o último gole de seu cappuccino. Sim, Paulo, ela planejou. A professora ensinou sua lição final. O confronto culminou, gritos, mas no silêncio opressor de uma sala de audiências. Dulce entrou por último, não como a senhora de linho do aeroporto, mas como uma força da natureza, vestida em um terno de poder. Paulo e Cristina, encolhidos, pareciam sombras do casal arrogante que eram. Quando Paulo tentou apelar para o laço de sangue, a resposta de Dulce ecoou como uma sentença. Seus olhos fixos nos dele, sua voz calma, cortante. Você teve duas escolhas, Paulo. Ser meu filho ou ser meu predador. Você escolheu a segunda opção. Aquelas palavras selaram o destino deles. O acordo judicial para devolver o dinheiro, a venda dos bens para pagar os advogados, o ostracismo social. A vida que eles tanto cobiçavam se desfez em pó. Dulce não buscou vingança, ela buscou justiça e a encontrou. Em seu novo apartamento, um lar construído sobre as cinzas da traição, ela floresceu. Reatou os laços com seus netos, nos seus termos. Redescobriu a alegria de ser dona de si. A história de Dulce Maria é um farol. Lembrete de que a sabedoria não envelhece e a força de espírito não se aposenta. Em um mundo que muitas vezes descarta seus anciãos como relíquias do passado, ela provou que eles podem ser os mais formidáveis estrategistas do presente. A inteligência, a dignidade e a coragem de lutar. Esses são tesouros que não podem ser roubados. Agora, olhe para dentro de si. Qual força adormecida espera o momento certo para despertar? Qual lição a jornada da professora Dulce Maria gravou em sua alma? A chama dela, a chama da resiliência, arde mais forte do que nunca. E a sua?